Meus irmãos queridos, nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo uma época muito difícil e muita coisa ruim tem acontecido, né? Mas tem algumas coisas que estão passando despercebidas dos nossos olhos, da igreja, dos pastores, mas não do Senhor. Tô falando um pouco baixo, né? Porque ainda é muito cedo e por causa dos vizinhos mesmo, né? É o seguinte, ontem eu recebi uma informação de uma cidade onde uma igreja estava envolvida com o pastor, o vice, muitos obreiros em escândalos sexuais. Estava envolvido com rede de promiscuidade, de pornografia, né? De onde tinha swing, troca de casais, aquelas coisas todas. Então, o grande problema é que, na verdade, nós somos pecadores e por essa razão pecamos, né? Não tornamos pecadores porque a partir do momento que pecamos, nós somos pecadores, não. Todo mundo nasce hoje em ofensa e pecado. E quando Cristo fala, aquele que não negasse mesmo, tomar sua cruz e me seguir, vai ter dificuldade em me servir, porque para me seguir tem que tomar cruz, tem que negar a si mesmo. A grande sacada aqui é negar a si mesmo. E negar a si é negar a sua natureza. Negar a si é negar as suas concupiscências, né? A palavra difícil, né? Mas é desejos. Né? Há pessoas que têm um desejo muito grande no sexo oposto. E estas vão negar-se a si mesmo para poder servir a Cristo. Outros têm problemas com álcool, outros têm problemas. Pende para um lado ou pende para o outro, embora todos sejam pecadores. Né? Já falei que há sim diferença de pecado maior e menor, tanto que há graus de punição, como também há graus diferentes também de galardões, de premiações. Né? Mas o grande problema é que os púlpitos estão sendo muito fracos em pregar contra o pecado. Né? Os púlpitos têm sido realmente muito omissos nas apresentações contra o pecado. Os púlpitos atuais têm vivido um tempo onde a pregação ela é excluída de verdade. Fica assim em muitos lugares, claro, não estou generalizando. Então, existe uma dificuldade. Eu estava preparando, né? Nem terminei de preparar ainda, vou trabalhar mais em cima para uma outra ocasião sobre essa questão do poliamor, swing, poligamia e polifidelidade. A Roma Antiga, como na Grécia e outras culturas também, sempre ocorreu essa questão das promiscuidades, inclusive relacionada com o culto, né, pagão. Se você se lembra de de Êxodo 32, quando Moisés sobe ao monte e demora para descer, e o povo ali aperta com Abraão, com Arão, e Arão pede que eles deem ouros, eles tiram brincos e pulseiras e braceletes, ele faz então um bezerro de ouro, lança no fogo, aí saiu o bezerro. E eu fiquei muito triste, né? Eu fiquei muito triste de saber que uma cidade está sendo, né, impactada ali negativamente por uma igreja onde o pastor se envolveu ali, tem vídeo, roubaram o notebook da pessoa, o WhatsApp foi acessado e vídeos da própria esposa fazendo, né, o famoso menage, né, sexo atroz que chama, né? E várias coisas horríveis também. Mas a nossa carne gosta. Nós somos tentados. Tiago 1 e 17. Deixa eu ver aqui se é Tiago 1, 17. Ou é 1, 14. Fala que nós somos tentados por aquilo que está em nós mesmos ali. É um negócio terrível, irmãos. É um negócio terrível. Nós não podemos brincar com o pecado. Tiago 1, 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Seu próprio desejo está ali já. Né? Todos nós vamos ser tentados de alguma medida. Pastores, pregadores, todos vão ser tentados de alguma medida. E a questão sexual é algo assim terrível. Né? Você se lembra de Salomão com 1000 mulheres e dessas muitas perverteram seu coração de maneira que ele foi para idolatria, construiu templos de adoração a outros deuses, né? Vários deuses pagãos, se dobrou a esses deuses pagãos, se curvou falsos deuses, né? E foi algo assim terrível, né? Terrível.
Então, a apelação sexual, por exemplo, a mídia, sabe, o meio de vender, ele sabe que você pode ver um comercial que tem relógio, parece uma mulher nua ou seminua. Um comercial, para quê? Porque sabe da apelação sexual, entende que nossa carne é realmente caída, nós somos pecadores e aqueles que são salvos em Cristo continuam sendo pecadores, agora perdoados, mas a sua natureza carnal ainda está ali. E se nós não vigiarmos, irmão, vigiar é uma coisa muito séria aqui, né? Tem sido falado pouco disso, porque se nós temos um celular, é isso que eu estou gravando aqui esse vídeo. Nesse celular eu consigo fazer contato com o mundo da promiscuidade, com o mundo desse, o que é que eu falei agora, swing. Nesse celular, você consegue entrar aqui agora e falar com a rede mundial, se for, se quiser. Da mesma forma que eu estou usando aqui para ensinar alguma coisa, para passar versículos, textos, você vai fazer coisas horríveis se quiser. Então, no momento que você baixa a guarda, né, você não pode dialogar com Satanás. Lembra da mulher Eva lá no jardim? Foi bater um papo, você não pode dialogar. Né? Eu tenho um sermão preparado sobre isso aí. Né? O pecado, né, que tão de perto no cerco, né? Já está preparado esse sermão, onde eu vou pregar, não sei, mas está prontinho já. E nós estamos falando de pregar, anunciar contra o pecado, e estamos falando muito de vitória, você é vitorioso, você é isso, você é aquilo. Tem cultos, igreja promovendo culto do beijo, irmão. Esse aí que é o quê, meu irmão? Vai começar muitas vezes com um filme pornográfico. A carne ama, adora, vai apimentar a relação, marido e mulher. Mas só hoje, só hoje. Aí amanhã de novo, amanhã de novo. Aí daqui a pouco um abismo chama outro abismo, diz a Bíblia Sagrada. Aí daqui a pouco você está fazendo as coisas que estão no vídeo lá. E quando vai ver, já está enrolado até o tutano. Eu entrei no site para pesquisar sobre essa cidade, essa igreja que teve esse problema. E parece que tem outras igrejas envolvidas também. E eu me arrependo das pessoas, não me arrependi, arrependi. Aí vem uns comentários, mas depois caiu na malha fina lá do povão que se arrependeu. Pois é. Eu vou ler um texto, né? Eu já comecei a ler, vou ler citei algum aqui só, mas vou ler agora um texto, né? Que eu não vou, eu vou citar aqui, em 2 Coríntios 5,10, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal, o mal ou o bem, né? Por meio do corpo. Então a questão do corpo aqui meu Deus, é o coração. Meu irmão, nosso coração é perverso, nosso coração é promíscuo. O próprio Jesus fala, vamos ler aqui, ó, Mateus 15, 19. Olha só o que diz Mateus 15, verso 19. Nosso coração, não segue seu coração, não segue não. Porque se eu seguir meu coração, eu vou pecar. Sabe? Não adianta, você vai. Mateus 15, 18. Eu vou ler, vou ter que ler um pouquinho antes para poder dar um contexto. Vou ler o 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Questão dos fariseus, né, que comiam sem lavar as mãos, que repreenderam Jesus e os seus discípulos porque comiam sem lavar as mãos. Não lavar a mão de higiene, claro. Ali o caso é cerimônia. Estavam presos em tradições, né? Mas o que sai da boca procede do coração. Então não é o que entra, mas o que sai. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, né? No sentido cerimonial que estava se referindo. Maus pensamentos do coração, mortes, adultério e fornicação, né? Moiqueia e fornicação vem de pornos, né? Porneia. Furtos, falso testemunho e blasfêmias. Do coração. Tem outros vários textos que vamos explicar aqui, nós vamos longe. Então, presta bem atenção como é complicado isso. Presta bem atenção como isso é pesado. Se você, ou você acha que eu não sou tentado, ou você acha que os pastores não são tentados, né? Na área sexual. Todos somos em alguma medida. Né? Pessoal, às vezes não é preciso sair de casa, dentro da própria casa. O próprio casal ali, o adversário sabe da natureza caída, da nossa fraqueza, e Jesus falou assim, vigiai e orai.
essa posição é interessante. Ele não falou orai e vigiai, ele falou vigiai e orai. Né? As duas coisas estão intrinsecamente ligadas, mas você tem que vigiar, porque não adianta você orar e não vigiar, você vai cair. E depois que começa, para voltar, muitas vezes é um caminho, não digo sem volta, porque o Senhor é misericordioso. Se for um eleito, ele vai voltar, é evidente. Mas é um caminho difícil, um caminho complicado. Né? Se você está começando, para agora. Se você já entrou, volta. Você já está lá no fundo do poço de tanta coisa, arrependa-se. Há sempre graça diante do Senhor. O problema é que nós podemos causar, abrir brechas, né, e abismo para terceiros também. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, ó. Eu vou ler aqui Marcos 9. Eu vou ler a partir do versículo 42. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. Pequenino aqui, se você observar o contexto, você vai ver ele falando dos pequeninos aqui, né? Como aqueles que estão começando na fé, os pequeninos ali, criança, também tinha criança, mas que crê, então já é uma pessoa que pode crer, né? E novos na fé. Melhor que você coloque uma pedra de tafona, aquela de moer, né? E se lance no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então Jesus está usando aqui duas figuras de linguagem, uma hipérbole e uma metonímia. A hipérbole quer dizer corta a mão. E metonímia é usar algum elemento, por exemplo, a mão, né? Só para exemplificar, a mão. Por que está citando a mão? Se a tua mão te escandalizar. Porque com a mão você vai agir, você vai pegar, você vai tocar, você vai fazer, vai estar realizando algo, né? Aí continua dizendo, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, porque o pé caminha, vai para o lugar, né? Vai para a promiscuidade, vai para os lugares de prostituição, vai para os lugares de orgias, né? Nesse sentido aqui, falando, não só esses, mas na questão que estou dizendo aqui nesse texto, nesse nosso vídeo. E se o teu pé te escandalizar, melhor para ti entrares coxo na vida do que tendo os dois pés seres lançado no inferno e no fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O bicho não morre, muitos aqui entendem que por causa do corpo está lá, os vermes do corpo, mas a interpretação que eu acho mais coerente com o contexto, e contexto bíblico, é a consciência mesmo. E se o teu olho te escandalizar, olho, arranca ele. Se você está olhando, está vendo coisa, arranca. Né? Lembra da mulher? Olhou para o fruto e viu que desejava. Tira o seu olho, sabe? Arranca, na verdade, né? Tira. E se o teu olho escandalizar, lança-o fora, porque melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois seres lançados no fogo do inferno, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Se você ler lá em Levítico, você vai encontrar que o texto nos informa que todo sacrifício ali era colocado com sal. Em Romanos 12 fala que nós somos, né, nós temos que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformável pela renovação do vosso entendimento. Então, esses são aqui do sacrifício que eu vou apresentar. Uma das melhores interpretações que tem. Bom é o sal, mas se o sal tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Bom, corta a mão, corta o pé, corta o olho, arranca. Porque onde vai a pessoa que não fizer isto, é um lugar que o fogo não se apague, o bicho não morre. Irmãos, olha só o que está escrito em Mateus 18, versículo 7. Mateus capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Lembra que foi agora de uma igreja que foi pegando um ato escandaloso, terrível, etc e tal? E é complicado, irmãos, porque eu falei, você vai envolver terceiros. Começa às vezes com a esposa vendo um filme e comentando e falando, e um dos dois muitas vezes tem uma tendência,
um desejo, já praticou ou tem esse desejo de praticar esse tipo de ação. Estou falando de promiscuidade, de troca de casal, essas coisas todas. E olha só o que vai acontecer. Vai acontecer escândalo, como aconteceu na igreja lá em outros lugares também. Olha bem, Jesus chamou um menino, Mateus 18:2. Pois no meio deles disse, em verdade vos digo que se não os converteres e não os fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham o escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vier. Não, a casa cai no momento, não adianta. Se você arrumar um amante, por mais sigiloso, mais cuidadoso, o homem ou a mulher arrumar um amante, né? Por mais ardiloso, sigiloso e cuidadoso que possa ser, vai aparecer, meu irmão. Vai aparecer. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que vem escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos e os dois pés e seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos seres lançado no fogo do inferno. Então, aqui é uma coisa séria, seríssima. Está falando de fogo do inferno, de fogo eterno, de coisa eterna. Tudo com Deus é eterno, irmão. Salvação é eterna, o juízo é eterno. Não tem mais ou menos, não. Olha só uma coisa interessante. Lá em Mateus, Deus diz assim, deixa eu ler aqui antes, aqui é Mateus 5,13. Ó, antes de eu ler, eu vou aqui, Mateus 5,13, olha só. 5,13. Vós sois o sol da terra, e se o sol for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, tende só em vós mesmo, né? Vocês são salvos, vocês são a luz do mundo. Depois segue ali o texto, né? E que igreja, que luz que essa igreja vai ser? Uma igreja que está incontaminada, que está na promiscuidade, do jeito que nós estamos sabendo disso aí. Então, uma hora, Deus não se deixe escarnecer. Não deixe escarnecer, não erreis. De Deus ninguém zomba. Do que plantar, isso ceifará. Se plantar na carne, vai ceifar a morte mesmo. É isso que a Bíblia diz. Se você plantar na carne, se você alimentar a carne, meu irmão, você é capaz de fazer as mais terríveis atrocidades. Estou falando de crente, não estou falando de um ímpio, não. O ímpio já está na impiedade e se lasca tudo. Estou falando de nós, irmão. Eu. Não estou falando só de você, eu também, irmão. Se eu alimentar minha carne, só promiscuidade, perversão, males, assassinato, tudo que Jesus falou, é isso que vai acontecer. Olha só. Em Apocalipse 21, versículo 8. Olha o que diz. Apocalipse 21, versículo 8. Deixa eu ler aqui. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. 22, verso 8. 22:15, perdão. De Apocalipse. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então nós estamos falando de coisas pesadas, irmão. Nós estamos vivendo um tempo muito terrível. Eu quero fazer uma consideração aqui para nós já encerrando. Eu vou estar pregando aí. Um dia eu preguei, o pastor me chamou para pregar, só que eu não gravei. Não me pegou de surpresa, porque eu sempre estou com o sermão pronto para pregar quando eu vou no culto. Mas, pelo culto que era um culto de ceia, né? Eu não imaginei que ele fosse me dar a oportunidade, eu não gravei. Mas eu vou estar pregando já por uns dias, eu quero falar muito sobre essa questão do pecado. Porque se nós dermos ocasião à carne, irmão, vai ser... eu nunca experimentei, eu tenho vontade de experimentar. Mas é um crente de 20, 30 anos, não tem conversa, irmão. Não tem conversa. Pode ser de 30, de 50, de 100 anos. Se não vigiar,
vai rodar. Então eu quero falar aqui sobre uma realidade sobre o pecado. O pecado traz culpa, penalidade, contaminação, poder e presença. Isso aqui é uma consideração que eu quero fazer rapidamente. A culpa e a penalidade. A culpa é resolvida com o perdão. E Cristo na cruz nos perdoa, no seu sangue. A penalidade é resolvida com a questão da justificação, porque Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 25. Né? Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então a culpa e a pena são resolvidas com o perdão e a justificação. A contaminação que existe, que eu estou falando que existe, Paulo diz assim, olha, miserável homem que sou, o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero eu não faço. Quem nos livrará do corpo desta morte? Ele vai citando várias passagens, né? Então, a contaminação, como é que vamos resolver? Com a santificação. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15, 16. Se não fizer isto, né, não vamos conseguir vencer a presença do pecado, a contaminação do pecado, perdão. Né? Eu já falei, eu repito, o pecado atingiu-nos profundamente. Profundamente. Coisa assim absurda mesmo. Por isso que a humanidade caminha desse jeito. Aí os pastores vão fazendo culto do beijo. Tenha santa paciência. Sabe? Tenha santa paciência. Eu sei de igrejas que depois do culto, fora essa que eu te falando, essa que eu fiquei sabendo ontem, que acaba o culto, o pessoal vai mesmo para a esbórnia. Vai para orgia mesmo. Depois tá no outro culto ali, né? Vim para adorar-te. Aí depois. Bom, Jesus falou assim, ó, Mateus, né? Deixa eu ver. 10, 28. Quando os discípulos voltam, né, eles falam com o Senhor sobre o que aconteceu, os milagres e tal, tal. Aí o Senhor diz, olha, não se pressionem por isso não, né? Os demônios submetem, se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. E não temeis aquele que mata um corpo e pronto. Temeis aquele que pode matar o corpo e lançar o corpo e a alma no inferno. Né? Nós pecamos através do corpo, nossa mente, mas nós agimos aqui, pecamos aqui, né? Concebemos aqui e realizamos com o nosso corpo. Então a culpa, a pena e a contaminação. A contaminação resolve-se com a santificação. Se não fizer a separação para Deus, não vai conseguir vencer. O poder do pecado e a presença do pecado, que ainda existe, né? Porque se você falar não peca, já pecou. Todo dia peca. Todo dia a gente vai pecar. Pensamento, com palavras e com obras. Né? Você vai olhar, arranca o olho. Você vai agir, corta a mão. Você vai caminhar na direção, corta os pés. O poder e a presença é resolvido com a glorificação, quando Cristo vier, um corpo de glória. Aí acabou o problema. Vamos de novo? O pecado tem culpa, pena, contaminação, poder e presença. A culpa e a pena resolve-se com o perdão e justificação. A contaminação resolvemos com a santificação, a vida separada para Deus em oração e consagração ao Senhor. O poder e a presença será resolvido definitivamente quando Cristo voltar e nosso corpo for um corpo de glória. Aí nós estamos livres de todo esse contato. O arrependimento, irmão, se não ocorrer, vai gerar sempre, porque a Bíblia fala assim, ó, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Fugiu agora o versículo, Provérbios. Eu sei de cabeça, mas fugiu agora. Vou pesquisar aí. Ó. Então, o arrependimento passa por 3 etapas: profunda tristeza pelo pecado, horror, pavor, nojo pelo pecado e um propósito de obediência a Deus. Repito, o arrependimento passa por 3 etapas: profunda tristeza pelo pecado, horror, pavor, nojo pelo pecado e um propósito de obediência, de voltar-se em obediência ao Senhor. E aí acontece o quê? Confissão, na sequência, perdão, redenção, salvação, conversão. Para o ímpio que não crê,
e passa a crer, e para o que já é cristão ali, que está passando por uma dificuldade dessa. Se nós ficarmos abraçados com o pecado, nós vamos desagradar o Senhor. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se nós alimentarmos nossa carne, irmão, nós vamos afundar cada vez mais. Talvez você está ouvindo esse vídeo aqui, assistindo esse vídeo, está envolvido nessas emaranhadas do pecado aí. Saia hoje, corre agora, dobra o seu joelho, em pé, no ônibus, no metrô, no escritório, no consultório, não se tiver. Fala com o Senhor. Porque tentado todos vamos ser, irmão. Ceder a tentação, que é outra história. Então eu encerro aqui com o Salmo 130, verso 3 e verso 4. Salmo. Eu já vou encerrando aqui, irmãos. Salmo 130. Acho muito lindo isso aqui. 130, 3 e 4. Senhor, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Se tu, Senhor, observares, Senhor, a iniquidade, quem que vai subsistir? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido, para tememos ao Senhor. E agora Êxodo 20, 18 a 20. Êxodo 20. Vinte, 18 a 20. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-o de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e o veremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Perdoa para que o temamos. Põe o temor em nós, para que não pequemos. Se Deus nos entregar, como fala em Romanos 1, Deus entregou a sua carnalidade, vocês querem, então vai. Se o Senhor nos entregar, vai isso, irmãos. Acabou. Se Deus nos entregar a nossa natureza caída, né? Olha só, Romanos 1, 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer e nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque suas coisas invisíveis desde a criação, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvanecem, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Irmão, se Deus nos entregar para o nosso desejo carnal, é o fim. Por isto também Deus os entregou às concupiscências, aos desejos do coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Que Deus não nos entregue o nosso desejo carnal, irmão. Que Deus não nos entregue, Deus tem misericórdia de nós, de mim. Não só de você, não, sou pecador também, irmão. Não pense que o pastor, ele não é tentado, é assim. Que Deus não nos entregue nossa concupiscência, né? Aí no versículo 25 fala: porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque as suas mulheres
ou dar o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, homem com homens, cometendo a torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Aí continua aqui, o texto vai seguindo aqui, vai seguindo. Eu vou parar por aqui. Veja bem, Deus abandona e Deus entrega. As concupiscências, as paixões carnais, os pensamentos, os desejos do coração. Lembra que eu falei do coração? Procede adultério, fornicação, mentira, engano, furto, blasfêmia. Que o Senhor nos guarde do nosso coração perverso. Que Deus não nos entregue nossas concupiscências, nossas paixões carnais. Que Deus nos guarde. Porque ali no momento do erro, do pecado, bom, eu já adulterei, eu sei o que estou falando. Estou falando com um homem aqui de 50, quase 52 anos que já teve experiências terríveis na vida. Nunca me envolvi com droga, bebedeira, essas coisas, mas eu tive meus problemas também. Né? E eu sei como é que é o doce na hora ali, que se torna amargo, fel terrível depois. E não adianta essa conversa, irmão, eu vou experimentar só um pouquinho ali, não, irmão. Se Deus nos entregar nossas concupiscências, se Deus nos abandonar as paixões infames, é o fim. É o fim. Mas que Deus coloque em nós o seu perdão para que o temamos e temor em nós para que não pequemos. 1 João 3, verso 8, parte final. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde.